E é sempre bem trazer este tema para nós nesta tarde pensarmos. E eu gostava de fazer um desafio nesta tarde. O que é que dá a Satanás maior oportunidade de derrotar aqueles que são cristãos? O que é que dá a Satanás mais oportunidade para ele derrotar aqueles que já são cristãos? Há pessoas que pensam que será atividades ocultas, seitas, pecados da carne, mas é interessante que a passagem em 2 Coríntios diz que e a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que também eu perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. O que Paulo está a querer ensinar é que sempre que eu e tu decidimos não perdoar alguém por algo que nos foi feito a nós, Satanás vai ter vantagem em nossa vida. E é sobre este tema que eu hoje gostaria de falar nesta tarde. Nada dá a Satanás mais oportunidade de ter vitória do que um coração, alguém que decide não perdoar. Mas antes vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Deus possa falar connosco. Vamos fechar os nossos olhos. Alguém quer orar para a palavra de Deus e por mim também que o Senhor possa falar. Senhor, nesta tarde nós queremos louvar-te e agradecer-te pelo privilégio que podemos viver acerca da tua palavra, acerca de ti. E oramos especialmente que nos fales nesta tarde, através do teu servo, que o abençoes também e o conduzas com a tua sabedoria e orientação do Espírito Santo, e que realmente eu possa ser um instrumento de bênção nas tuas mãos, para nos transmitir, Senhor, aquilo que tu queres falar aos nossos ouvintes. Está com todos nós, Senhor, e se alguém se encontra entre nós por alguma razão abatido ou triste, consola o seu coração e traz direção à sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que antes de nós avançarmos, eu pudesse pensar a coisa pior que fizeram. Eu gostava que tivéssemos um tempo para pensarmos. A menos que ninguém fez nada de mal. Que alguém que não foi sujeito a nenhuma maldade de ninguém. Não, mas todos nós temos algumas coisas que podemos lembrar. Mas pensem na pior coisa que fizeram. Coisa que te doeu mais. Não penso mais nada, só pensa nisso. E eu gostava de fazer uma pergunta agora. Com isso na tua memória, por que tu deves perdoar essa pessoa? Há várias razões, na verdade, para nós perdoarmos. A primeira é que, verdadeiramente, Deus pede que nós perdoemos. Mas é curioso esta ideia de que a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido, a quem nos deve alguma coisa. Não é? Ou seja, o curioso, eu acho que o significado desta passagem profundo, primeiro, é o facto de tu e eu termos de alguma forma recebido já o perdão de Deus, e por isso Deus também vai nos perdoar à medida de que nós decidimos perdoar alguém. Ou seja, o teu relacionamento com Deus está muito ligado ao relacionamento que tu tens com outras pessoas. Ou seja, não podes ter um relacionamento certo com Deus se tu não tens um relacionamento certo com as outras pessoas à tua volta. A coisa não bate certo. Deus te pede isso porque é importante. Porque Jesus continua falando diz porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vós. Ou seja, na verdade, o relacionamento que nós temos com Deus como Pai é o que verdadeiramente vai estar em causa. Este relacionamento, não que nós perdemos ou tornamos filhos de Deus porque nós perdoamos, mas o nosso relacionamento mais íntimo com o Pai, fazendo a sua vontade, vai estar muito mais claro quando eu e tu decidimos perdoar alguém. Ou seja, nós estamos seguros nas mãos de Deus, mas a nossa caminhada com Deus e vitória diária e satisfação em Deus vai estar em causa se nós não perdoarmos. Outra razão pela qual
Deus nos chama a perdoar é porque tal é essencial para a nossa liberdade. Em Mateus 18, aquela história de Pedro com Jesus. E Pedro vira-se para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro considerava-se um homem muito generoso, porque os judeus não pensavam em perdoar 7 vezes. Mas Pedro quis ser mais generoso e disse: Senhor, até 7. E Jesus respondeu: até 70 vezes 7. Significa, aqueles que são bons na matemática, 490 vezes. Será que Jesus queria dizer que tu e eu andávamos com uma calculadora a contar as vezes, a registrar, a fazer um registro, não é? Tipo aqueles cliques. E quando chegássemos à 49ª, a 40, como é que se diz? 491, nós clicávamos e aquilo dava vermelho. Já não vais perdoar. Será que Deus queria fazer isso? Será? Certamente que não. O que Jesus estava basicamente a dizer é que tu tens que estar disposto para perdoar de uma forma continuada. Deus não quer que os seus filhos fiquem amarrados à amargura do passado e fiquem presos ao passado. A terceira razão pela qual eu e tu perdoamos é porque eu e tu vamos entender a extensão da nossa dívida. E o reino dos céus, dizia Jesus, é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos e começou a tomá-las. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele como lhe pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que tinha, para que pagasse aquela dívida. A primeira coisa que eu e tu precisamos de compreender é a extensão da nossa dívida. Quanto eu e tu devemos a Deus. Eu não sei se tu achas que deves muito a Deus, mas Jesus conta uma história curiosa, um episódio que aconteceu com ele. Numa altura em que ele estava na casa de um homem que era muito religioso. E os religiosos normalmente acham-se muito importantes. E naquela hora em que ele estava na casa daquele homem, chegou uma mulher da má vida, uma prostituta, e que chega aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus. E começa realmente a mostrar o quanto amava Jesus. E Simão se levanta e diz assim: Senhor, se soubesse quem é que está a fazer isso. E Jesus olhou para ele e disse: eu sei, Simão, eu sei quem é que está a fazer isto. Eu sei quem é que está a fazer isto. Eu cheguei à tua casa e tu que me devias lavar os pés. Ou alguém da tua casa não me fez nada. Que era costume naquela altura. Mas esta mulher não para de me lavar os pés. Não para de mostrar o quanto me ama. Então eu te pergunto uma coisa, Simão. Imagina que alguém te devia 50 euros e tu perdoas. E outra pessoa que te devia 500 euros tu também te perdoas. Qual dessas pessoas te vai amar mais? Qual é que acham? A 500. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. E para mim isto caiu uma ficha a uma dada altura em que eu precisei de perceber isto na minha vida. E eu perguntei a Deus, porque tinha que perdoar umas pessoas que falaram muito mal de mim. E naquela altura eu tive que lhes perdoar. E eu pedi a Deus: Deus, mostra-me o quanto tu já me perdoaste. E Deus começa a abrir o rol. Quando nós pedimos coisas destas a Deus, arriscávamos a que Ele responda. E Ele começou a abrir o rol da minha vida. E eu percebi o quanto Deus me tinha perdoado. Eu disse: está bem, Senhor. Porque eu fui tão perdoado, eu não tenho nenhuma razão para não perdoar os outros. Então a primeira coisa, se calhar tão significativa, é tu perceberes a extensão da tua dívida. E o curioso daquela história é que repagar aquela dívida era impossível. Porque na história que Jesus começa a contar de um servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era o esforço de uma vida. Ou melhor, verdadeiramente, mesmo que tu e eu, na verdade são 7 dígitos, ou seja, são milhões. Se tu e eu trabalhássemos a vida toda, não sei quanto é que tu ganhas por mês, mas imaginemos que tu ganhavas, agora assusta-se também, a sério, vamos estar uma altura que diz é bom de vez em quando no Rio. 10.000 euros por mês, ok? 10.000 euros por mês. Ao final do ano ganhavas 120.000. E ao final de 10 anos ganharias 1.200.000. Sentem-se milionários? Ok, pronto, bem-vindos ao clube. É só na imaginação. Mas se tu trabalhasses a tua vida toda, se tu não pagasses as tuas contas, se tu juntasses todo o dinheiro, mesmo assim não conseguias pagar esta dívida que este senhor estava a falar. E o que acontece?
é que naquela história, aquele senhor pegou e aquele homem pôs-se de joelhos perante aquele senhor a quem devia tanto dinheiro e disse assim: Senhor, sê paciente para comigo e pagarei tudo de volta. E o senhor sabia que isto não seria possível. E na verdade o que este homem estava a voltar-se para este senhor era e mostrar-nos algumas lições curiosas. O que significa justiça? Dar às pessoas o que elas merecem. Na verdade, o correto era que aquele homem e toda a sua família fosse para a prisão por aquela grande dívida que ele tinha. O que aquele homem decidiu pedir a Deus foi algo muito maior, não foi justiça. O que é que ele queria? Misericórdia. Ele queria misericórdia porque ele sabia que se Deus fosse justo com ele nunca seria perdoado. Então o que ele pede a Deus é Deus dar-lhe misericórdia. E Deus lhe deu uma coisa muito curiosa. Ele foi muito mais longe. Deus lhe deu graça. Deus lhe deu aquilo que ele não merecia. Agora, se tu pensando na tua vida, o que é que tu achas que tu mereces com a tua vida? Mereces o perdão de Deus? Tu achas que mereces ser chamado filho de Deus? Tu achas que mereces, sinceramente, achas que mereces que Deus diga: tu és o meu filho amado? Eu tenho plena consciência que eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou o filho de Deus, não tenho nenhuma dúvida disso. Estou plenamente seguro. Mas sei que uma coisa é que isto vem pela graça de Deus. Porque na parábola diz assim que o Senhor, aquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe toda a dívida. Toda a dívida. Este homem percebeu o que era que a grande dívida dele, que ele nunca conseguiria pagar, num momento, num estalar de dedos, fosse plenamente resolvida. No curso de Liberdade em Cristo faríamos uma pausa aqui e teríamos uma discussão entre grupos e faríamos algumas perguntas e conversaríamos entre nós. Se calhar o que é interessante, vamos pegar a segunda pergunta, que diz assim: quanto é que tu tens sido perdoado? Pensa na tua vida. Achas que Deus tem perdoado? Muito ou pouco? Se tens dificuldade em responder certo, pergunta à pessoa com quem tu estás a viver. Se Deus te perdoou muito ou pouco, não é? Ou seja, se tu realmente és alguém que precisa ser bem perdoado, eu tenho a plena convicção na minha própria alma que Deus me tem perdoado muito, muito, muito. A história é curiosa, porque aquele homem a quem muito foi perdoado, e ele, ao caminho, ao sair dali, encontrou um homem que lhe devia muito pouco. Imaginando que ele devia milhões de euros ao seu senhor, encontrou um homem que lhe devia 500 euros. E quando vê aquele homem, lhe diz assim: homem, paga-me o que me deves. E aquele homem voltou-se para ele e diz assim: perdoa-me, eu não consigo te pagar. Dá-me um tempo para que eu te pague, para que eu ajuste contas contigo. E aquele homem disse: não, se tu não me pagas agora, e eu vou-te entregar verdadeiramente às pessoas, eu vou-te entregar para seres castigado e para seres vendido. Aquele homem pegou e castigou aquele seu conservo a quem lhe devia muito. E aqui começamos a perceber uma coisa: porque é que nós perdoamos? Diz ali a quarta razão: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Porque na verdade, na história que diz assim, é curioso, é Jesus a contar a história. Então o Senhor, aquele que concede o perdão, diz assim, segurando-se, focava, dizendo: paga o que me deves. E o seu companheiro, caindo aos seus pés, mandava-lhe dizendo: tem paciência comigo que te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que aconteceram, ficaram tristes grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. E o senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes, e não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A expressão que ele já dá aqui é que ele fosse atormentado. A palavra atormentar é a mesma palavra que é usada para quando um demónio possui um homem, o gadareno, e quando o gadareno se volta para Jesus, diz assim: conjuro-te que não me atormentes. Ou seja, isto
E Jesus conclui a história dizendo assim: isto é como o Pai Celestial te vai tratar se não perdoares de todo o coração. Ou seja, por outras palavras, se tu e eu decidimos não perdoar alguém por aquilo que ela nos fez, nós estamos a dar a oportunidade a Deus de ter vantagem sobre nós. Perdoar é verdadeiramente uma escolha que nós fazemos, não é um sentimento. Se tu decidires voltar para Deus e dizer assim: Senhor, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a eu me sentir bem para perdoar alguém, achas que esse sentimento vai chegar? Nunca vai chegar. Fica sentado, senão vai ficar muito cansado. Perdoar é uma escolha que eu e tu fazemos na vida, é uma escolha para perdoar. Se vamos perdoar de verdade, temos que entregar tudo a Deus. E usamos uma oração modelo no nosso curso. Eu escolho perdoar a pessoa por aquilo que ela nos fez, o que me fez sentir assim. Na verdade, o que é importante também, não somente perdoar o que as pessoas, mas perceber a mágoa que está no nosso coração e lidar com ela de uma forma saudável. Às vezes as mágoas nem têm a ver com verdade, mas são coisas que Satanás tem e que vai utilizar na nossa vida para ter vantagem sobre nós. E temos que deixar que Deus vá ao centro do nosso coração. Eu lembro-me das primeiras vezes em que eu tive que lidar com este assunto da minha vida pessoal. Deus trouxe-me à memória uma situação na minha vida pessoal. Os meus pais sempre me amaram, mas eu nem sempre me sentia amado por eles. E eu nasci já um bocadinho tarde na vida da minha mãe. Ela tinha 40 e poucos anos e Deus achou que eu tinha tanto que nascer, que me fez nascer um bocadinho fora do tempo, aquelas alturas. Hoje parece que é mais costumeiro que isto aconteça. Mas quando eu nasci, eu fui crescendo sempre com aquela imagem de que estraguei os pais para a minha mãe. A minha mãe teve que deixar de trabalhar, a minha mãe mudou a vida dela toda. E de alguma forma aquela mentira foi tomando conta da minha mente. E houve uma altura em que eu tive que encarar isso. E na verdade, quando nós escolhemos perdoar, vamos falar um pouco mais disto mais à frente, nós nem precisamos de falar com as outras pessoas. Porque a questão principal no perdão é que a crise do perdoar não tem a ver com outra pessoa. A crise do perdoar é algo entre ti e Deus, entre mim e Deus. A questão do perdão, na verdade, nem tem a ver com outra pessoa, em primeiro lugar. A questão do perdoar tem a ver na nossa relação com Deus. Essa é a maior crise. Ou seja, nós não precisamos entre nós e Deus, porque é Ele que nos manda perdoar. Nós nem precisamos de ter com a pessoa. De facto, o processo nem envolve a pessoa. Envolve-nos a nós e Deus. Até é interessante que Jesus diz assim: se nós formos à igreja e nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, vai e deixa lá a tua oferta e reconcilia-te com ela. Se nós nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, mas se nós tivermos alguma coisa contra outra pessoa, não nos é dito para que naquela altura nós vamos ter com ela. É-nos dito, e nós falamos privadamente com ela e realmente confrontamos a situação. Mas na verdade não é nossa responsabilidade. Mas quando nós não perdoamos, isso sim, isso vai nos prender, isso vai nos impedir de progredir na nossa vida. E a primeira coisa que tu e eu precisamos fazer, se temos alguma coisa contra alguém, é ter com Deus. É verdadeiramente colocarmos a nossa confiança em Deus. Porquê? Porque nós perdoamos, afinal, para parar a dor. Nós perdoamos para parar a dor. Para compreender uma coisa que é para nosso próprio bem que nós perdoamos. E talvez tu aqui comeces a dizer: bem, mas tu não sabes o quanto isso me magoou. Eu sei. Por isso mesmo é que nós precisamos de parar a dor. Como é que nós paramos a dor? Ao perdoar. Imagina uma mulher cujo marido a deixou e a trocou por outro. E aquela mulher decide no seu coração assim: agora eu nunca mais o vou perdoar. E aquele homem, que não teve grande pensamento, decidiu ir passar umas férias no Algarve. Nestes dias agora, nestas férias agora, nestas pontes que vai haver por aí, não é? E decide ir com a outra para o Algarve. E ela está aqui no Porto a amargurar a vida e a queixar-se, a lamentar-se.
Quem está a ter a dor? É ela. Era como se tu estivesses a passar ao lado de um pescador e enquanto estavas ao lado dele, a cana, ao atirar, o anzol fica preso na tua bochecha. Não sei se já tiveram uma experiência destas. Eu tive com o meu pai uma vez aqui na minha. O meu pai nunca foi grande pescador, mas na altura em que ele achava-se pescador e ia ali parar a Foz do Douro. E ele prendeu. Agora, quando imagina que tu estás a ver alguém pescar e que a pessoa está a atirar a cana e o anzol se prende na tua boca. O que é que tu fazes? Tu afastas-te mais dela, não é? Se tu te afastas mais dela, o que é que vai acontecer? Vai doer mais. Por isso, a coisa que tu tens de fazer, primeiro, é parar e dizer: está a doer. Ou seja, está realmente a doer. E o que tens de fazer é tirar o anzol. Aí vai parar. Isto é o que acontece quando nós decidimos perdoar. Mas ao perdoarmos as pessoas, talvez pensemos que vamos deixá-las impunes. Mas não. Nós não vamos deixá-las impunes. Mas não ficamos presos à dor e ao passado. O que nós estamos a dizer é que nós entregamos o anzol a Deus. É Deus que vai tratar com a pessoa mais à frente. E faremos mais outra paragem para nós pensarmos, fazermos algumas perguntas. E aqui uma segunda diz assim: temos ouvido que a crise de perdão é entre ti e Deus, em vez de ser entre ti e a pessoa que te magoou. Mas porquê é que tantas vezes não parece assim? Às vezes pensamos que realmente a nossa crise é entre nós e a pessoa, mas não. A nossa crise maior é entre nós e Deus, porque a nossa relação com Deus fica bloqueada na altura em que tu e eu decidimos não perdoar. Agora, tivemos a ver porque é que devemos perdoar, mas afinal o que é o perdão? Talvez seja uma pergunta curiosa para respondermos. A primeira resposta que eu acho que a Bíblia nos dá claramente: perdoar não é esquecer. Isso é amnésia, ok? E alguns talvez digam: bem, mas Deus esquece. A Bíblia diz que não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas a palavra usada realmente não é esquecer-se. Ou seja, na verdade Deus sabe todas as coisas, mas o que Deus quer dizer é que Deus não vai agir para connosco na mesma medida em que nós agimos para com Ele. Ou seja, Ele não nos vai tratar castigando por aquilo que nós fazemos. Ou seja, não pegarei no teu passado e não vou usá-lo contra ti. Basicamente é isso que está a dizer. Perdoar não é esquecer. Às vezes nós encontramos pessoas que... Mas também vamos pensar numa outra situação em que uma mulher vira-se para um marido: lembras-te que tu fizeste há 2 anos atrás? Lembras-te daquela altura em que nós estávamos ali e aquilo aconteceu e mais isso? O que é que vocês acham que esta pessoa fez? Esqueceu-se? Perdoou? Não. Ela também não perdoou. Ou seja, porquê? Porque realmente é encarar isso. O compromisso para perdoar é dizer: eu vou deixar isso. Nunca mais vou usar o passado contra ti. Ainda que ele esteja lá. Ora, perdoar também não é tolerar o pecado. Será que Deus perdoa? Será que Deus perdoa? Sim. E tolera o pecado? Não. Deus verdadeiramente não tolera o pecado. Isto, claro, que é muito difícil quando pessoas estão em situações complicadas, em que são, por exemplo, abusadas, ou em que há violência. Eu penso que uma das coisas importantes é às vezes as pessoas também perceberem o que é que está mal no relacionamento, de forma a poder cortar esse relacionamento. Ou melhor, ajustar muitas vezes até linhas de relacionamento. Imagina, por exemplo, que tu acabaste de casar e tu não sabes cozinhar tão bem quanto a tua mãe. Impossível. Ou dobrar as meias, como a tua mãe dobra. Como se houvesse alguma arte nisso. Ou pior ainda, algumas pessoas acham que é uma arte para dobrar cuecas. E não há. Elas dobram-se e metem-as na gaveta, ponto final. Acho eu. Eu, pelo menos, eu acho que é assim. Se eu perguntar à minha esposa, se calhar não vai ter a mesma opinião. Mas, às vezes nós pensamos. E às vezes, imagina uma pessoa que casou, acabou de casar,
e chega à casa da mãe dela, passado umas semanas, e vai para a cozinha com a mãe. E a mãe vira-se para ela: tu és a mesma coisa, não sabes fazer nada. Não sei se alguma mãe já disse isto a uma filha, não vale a pena levantar este nome. Mas tu não sabes fazer nada e tal, nem parece que estiveste comigo. Pois a mãe sequer nunca deixou cozinhar no passado. Agora está-se a queixar de tudo que ela faz e não sabe fazer. Estamos à parte. E naquele episódio todo, a mãe continuamente está a falar mal dela. Ou pior, essa é outra figura, que não é a mãe, é a sogra. Se for a sogra, a coisa toma outras proporções, não é? Porque aí a nossa compaixão não vai ser tão grande. Mas imagina que aquilo acontece vez após vez, mês após mês, ano após ano. Até que ela uma vez está aqui na Igreja do Caminho e ouve esta mensagem. E ela pensa assim: eu agora vou ter que perdoar a minha mãe, mas será que ela tem que voltar a aceitar o que a mãe lhe diz? Bem, se calhar ela tem que chegar e dizer assim: olha mãe, eu gosto muito de ti, mas se tu continuares a falar assim, da mesma forma comigo, sempre a rebaixar-me, sempre a dizer que eu não sei fazer as coisas, se calhar ao domingo de manhã vou deixar de vir aqui almoçar. Talvez eu tenha que acordar um bocado mais cedo e fazer a comida, mas não posso ir ao culto da manhã, tenho que ir ao culto da tarde como vocês estão. Mas verdadeiramente ela pode parar. E na verdade, perdoar é não tolerar o pecado e por vezes também estar disposto a fazer algumas mudanças. Imagina uma mulher, por exemplo, ou um homem que sofre violência. O Reinaldo estava a queixar isto aqui de manhã, não é? Violência doméstica, não é? Eu disse logo que ele era tão bem tratado, por isso é que eu estava a falar de barriga cheia. Quem conhece o Reinaldo sabe quem é. E verdadeiramente o que é preciso muitas vezes em alguns casos é parar a situação. Por isso, quando nós falamos de perdoar, não significa deixar que a coisa continue, não é mesmo? Porque perdoar não é tolerar pecado em situações doentias. Agora, perdoar também não é procurar vingança. Isso significa que temos que ignorar aquilo que aconteceu. Na verdade, alguns pensam que perdoar alguém é efetivamente dizer que aquilo que foi feito não teve importância, mas teve importância e muito. Ou seja, Deus não está a pedir que ignores o que aconteceu, como se não tivesse importância. Por isso é que eu não gosto de pessoas que chamam a mim e dizem: desculpa lá qualquer coisa que eu fiz, eu não aceito isto. O que é que pode desculpar qualquer coisa? O que é qualquer coisa? Não é nada. Nós pedimos perdão ou pedimos reconciliação quando algo precisa ser feito. O que nós fazemos é basicamente entregar a Deus, assegurarmos que Deus vai tratar o assunto. Ou seja, quando nós decidimos perdoar, nós libertamos a pessoa para que Deus trate o assunto. Na verdade, é um passo de confiança. Romanos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Confiam em Deus? Confio naquilo que Deus diz que Deus vai retribuir, eu confio. Sempre que eu perdoo, eu estou a dizer: eu confio em Deus que tu vais tratar com aquela pessoa. Tu não vais deixar que aquela pessoa que me fez este mal vai ficar impune. Quando eu decido perdoar, eu dou um passo de fé para acreditar que nada vai ser ignorado. Deus vai exigir justiça de todo o mal que nos foi feito. Por isso é que a palavra está lá: e eu retribuirei, diz o Senhor. Estás a tomar um passo de fé e de confiança em Deus, entregando a Deus, entregar toda aquela dor, aquela exigência de justiça e vingança a Deus, para que Ele trate o assunto. E podes andar livre disso. E então, resolveres uma coisa: resolveres viveres com a consequência do pecado dos outros. Perdoar, na verdade, significa isto: resolver com a consequência do pecado dos outros. Mas, na verdade, é uma que tu já vais viver com aquelas consequências. Já alguém me fez mal? Feito mal está. Ou seja, a escolha, na verdade, é viver. A escolha, na verdade, é viver preso na amargura com a liberdade do perdão. Eu lembro-me de pessoas que viveram vidas amarguradas. Talvez uma das pessoas que mais me custa pensar era uma pessoa que estava na igreja onde eu cresci. O senhor que já faleceu.
ela, o marido dela era uma joia de pessoa. Chama-se Horácio, foi meu professor de escola então. E ela, enquanto eu crescia, ouvi uns zunzuns, e depois quando me tornei pastor, ouvi um pedaço da história. Aquela mulher, Helena, contava-me de histórias de que tinha acontecido 30 anos atrás, quando um pastor chegou lá à igreja, o que ele fez e mais isso. E por causa daquilo, ela nunca iria ser batizada. Sabem quem é que estava a sofrer? Acham que era o pastor que fez aquilo e mais aquilo e mais aquilo? Era ela. Na verdade, uma das coisas impressionantes na questão do perdão é que perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que afinal eras tu quem estava preso. Mas nós não perdoamos. Quem está a sofrer mais somos nós próprios. Porque isto é um assunto entre si, Deus. Ele manda-te perdoar porque Ele te ama. Ele sabe que a amargura vai profanar a tua vida. A amargura vai trazer azedume em teu coração. Já viram gente azeda, amarga? Eu tenho encontrado algumas. Se não é bom estar perto delas. Ninguém quer estar perto delas. Pessoas amargas tornam a vida difícil a toda a gente. Até aos cães e aos gatos. Até aos animais. Agora, na verdade, isto não é sobre o que está certo e errado. Isto trata-se basicamente de perdoar, é tirar o lixo da nossa vida. É afastarmos-nos desse lixo. É para teu bem, para meu bem, que nós decidimos perdoar. Tem pouco a ver com a pessoa que nos magoou. Pouco a ver com ela. E às vezes são as pessoas, claro que sempre será as pessoas que estão mais perto de nós que nos dão mais, não é? Sempre será assim. Aqui há uns meses atrás eu estava a fazer um retiro com uma igreja em Lisboa e eu pensava que estava tudo bem comigo, estava tudo ok, tudo em cima e que não tinha nada para resolver na minha vida. E quando estava a fazer aquilo, Deus trouxe à minha memória um episódio que aconteceu há poucos meses atrás, antes da minha mãe morrer. E naquele episódio, um dos meus irmãos disse algo à minha mãe que me magoou imenso. Eu sou, ele disse, e ele mesmo admitiu que disse, mas que não acha que fez nada de mal. E aquilo que ele disse magoou-me profundamente. A minha mãe era daquelas mulheres de gancho, não é? Sabe o que é uma mulher de gancho? Aquelas mulheres que ao longo da vida têm levado muita coisa à frente dela, por muitas razões, não é? Não era uma pessoa de muitas palavras doces, aquelas pessoas muito carinhosas e tal, e mais isso, não. A minha mãe, mas era alguém que nos amava muito e que à sua forma expressava esse amor pelo cuidado que tinha por nós, pelo interesse, pelo cuidar de nós em muitas alturas e mostrar isto de uma forma muito prática. E por isso, se alguém não merecia ouvir aquilo que ele disse, a minha mãe certamente era uma delas. Não merecia ouvir aquilo que ele disse. E aquilo que ele disse à minha mãe magoou-me profundamente. Muito, muito. E eu digo-vos sinceramente, eu tive que voltar-me para Deus e dizer: Senhor, eu escolho perdoar. Escolho perdoar o meu irmão porque ele disse isto, isto e isto. Isto me fez sentir. E aquilo mexeu no meu coração profundamente. Eu sei que Deus quer ajudar-nos a todos nós a tomarmos este caminho. Este caminho de escolhermos perdoar. Esta escolha que tu e eu fazemos. Não significa esquecer, não significa fazer de conta que não é nada. Na verdade, até antes pelo contrário, significa olhar para aquilo e perceber que realmente foi importante e que teve sentido. E por isso hoje, nesta altura, eu escolho perdoar essa pessoa. Porque eu percebo o quanto me magoa a mim ainda hoje não consegui. E eu sei que não é preciso nada. A escolha é tu e Deus. E é algo que tu podes fazer hoje mesmo. Aqui, neste lugar.
perante Deus, dizer: Senhor, eu escolho perdoar esta pessoa. E talvez tu comeces, não tentes justificar ninguém, não penses em arranjar razões para justificar aquela pessoa, para tentar aliviar a dor, não. Procura encarar isto de uma forma real e autêntica. E ser verdadeiro contigo mesmo, porque eu acho que uma das coisas mais importantes na fé cristã não é na religião, não é nas igrejas, que às vezes são espaços para nós fingirmos o que não somos, mas um espaço que, uma coisa que eu acho que temos que buscar mesmo como comunidade, como igreja, é sermos pessoas autênticas, pessoas que são honestas com elas próprias e que não simplesmente vestem põem uma máscara de domingo e que fingem que tudo está bem e está tudo bem, não é? Eu tenho uma pessoa com quem eu cumprimento que ele, sempre que eu pergunto pela família, ele diz que está sempre tudo bem. Eu tenho dúvidas em acreditar nisso. Porque há alturas em que está mal. Há alturas em que está mal. E nós precisamos ser honestos para dizer que está mal. Não quer dizer que vai continuar mal, mas quer dizer que naquela altura está mal. E acho que quando nós tomamos esta escolha, nós percebemos que Deus está a libertar a nossa vida. Deus está a libertar a tua vida, a minha vida. E é uma oração que tu podes fazer simples, nesta tarde. Eu escolho perdoar. Fulano tal. Por o que ela fez. Me fez sentir assim. E nesta altura, se calhar, nós teríamos uma lista longa para fazer. E mais do que uma lista, num espaço letivo, nós faríamos isso mesmo. Daríamos a oportunidade para cada um de nós, Deus trazer à nossa memória, porque quando tu pedes a Deus, para Deus trazer à tua memória coisas que estão a doer, Deus vai trazer. E eu acredito que Deus trouxe nesta tarde. Coisas que talvez vieram à tua memória enquanto eu falava sobre esta questão do perdão. E tu não tens que justificar ninguém. Não tens que dar razões pela qual a pessoa fez isto ou disse aquilo. Mas o que tu tens que fazer hoje, diante de Deus, honestamente, é dizer a Deus: Deus, nesta tarde, eu escolho perdoar esta pessoa por o que ela fez, o que me fez sentir assim. Por isso, enquanto fechamos os nossos olhos ou deixamos mesmo assim abertos para poder ler isto, se não guardarmos ainda, eu oro para que Deus possa falar ao teu coração e ao meu coração e me traga à memória coisas, pessoas que eu preciso de perdoar nesta tarde. Nesta tarde, eu escolho perdoar, porque esta é a única escolha que vai trazer saúde à minha vida, à minha alma. Esta é a única escolha que vai trazer perdão abundante sobre o meu coração. Esta é a única escolha que me vai fazer parte, vai mostrar que realmente eu sou parte de uma comunidade de pessoas perdoadas. E como perdoados, precisamos de perdoar. Por isso, mesmo com os olhos fechados, e eu mesmo vou manter os meus fechados, porque é algo entre ti e Deus, não é entre mim, entre ti e Deus. Te quero encorajar nesta tarde. Se tu nesta tarde escolheste perdoar alguém, mesmo no teu lugar, e para ti mesmo, não é para mais ninguém, para ti próprio, eu te encorajo a que levantes a tua mão e que digas: Deus, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar fulano de tal, porque Ele me fez isto. Eu escolho perdoar-se, porque a única escolha que me vai fazer saudável, crescer em amor. Louvamos o teu nome, Senhor, nessa tarde. Porque um dia tu também, Jesus Cristo, Filho de Deus, perante uma multidão que dizia: crucificam, crucificam, perante uma multidão que se levantava em alta voz para crucificar o Filho de Deus, o Santo e o Justo,
perante um punhado de discípulos que decidiram abandonar Jesus e aos seus próprios olhos dizer que não o conheciam, como Pedro fez naquele ato de Caifás. Perante estas pessoas todas, Jesus, olhando para aquela multidão, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós escolhemos também perdoar, porque seguimos Jesus, o Filho de Deus, nessa tarde. E porque sabemos que este é o único caminho que vai trazer cura à nossa alma. Senhor, eu oro, Pai, para que isto seja autêntico em cada um de nós aqui esta tarde. Independente da nossa relação contigo, somos filhos, somos pessoas que estamos realmente numa comunhão íntima com Deus. Independente de tudo isso, Senhor, nesta tarde, eu oro para que esta seja a escolha de cada um daqueles que estão aqui esta tarde. Percebam que a cura para a sua vida vem pelas nossas escolhas. Fazemos escolhas boas na vida, escolhas saudáveis, escolhas que trazem saúde à nossa alma. E é isso, Pai, que eu peço para cada um daqueles que estão aqui nesta tarde, que Tu possas levá-los a esta decisão na sua vida, para a glória do Teu nome, meus irmãos. Amém. E têm dúvidas que o perdão é a melhor escolha? Pensem no primeiro mártir da igreja, Estevão. Estevão, que injustamente foi condenado para ser morto e apedrejado perante aquela multidão que exigiu que ele fosse apedrejado. Enquanto estava a ser apedrejado, olhou para o céu e diz a palavra que os céus se abriram e ele viu a glória do Pai. E ele, olhando para cima para Deus, disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Eu não sei se tu e eu vamos um dia chegar a uma experiência tão profunda quanto a deste homem. Por tão pouco nós decidimos não perdoar pessoas. Por nada. Pela graça de Deus, se calhar nunca vamos chegar a um momento assim. Queira Deus que não. Eu não sei. Queira Deus que não. Mas nunca vamos chegar a um momento destes em que aquele homem, olhando para cima, virou-se para o Pai e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado, como que ele dizia, e eu perdoo esta multidão. De uma forma tão nécia, tão insensata, tão leviana, tão tola, de decidir matar. E quando ele faz isto, verdadeiramente, um homem que estava ali, na sua morte, era Saulo de Tarso, a quem Jesus, um pouco tempo depois, vai encontrar no caminho de Damasco. O encontra, porque Saulo era um dos principais na morte de Estevão. Foi ele que levou a sua túnica. E mais à frente, quando Jesus o encontra naquela estrada de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo. E aquele homem, voltando-se para aquela voz que falava para ele, disse: Quem és tu, Senhor? Ele diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se calhar a cura de Saulo, a salvação de Saulo, começou naquela oração de Estevão. Quando aquele homem Estevão decidiu não repostar da mesma forma, não retribuir da mesma maneira. E é isso que eu também tenho coragem de fazer.